Médica, de uma paciente que teve sarcoidose pulmonar, doença celíaca, DM1 e Hashimoto. E aí foi um relato de caso que a gente fez, que só remitiu a sarcoidose depois do tratamento da doença celíaca, e dali eu já foi o meu primeiro contato com a doença, e dali eu já tive a compreensão que ela tinha esse acometimento sistêmico, e posteriormente, né, no ambulatório do Mário Kondo, né, com ele, é, a gente foi rever uns artigos para uma paciente com aminotransferase elevada, que a gente não descobria a causa, e a gente abriu um artigo do Hepatology mostrando que a aminotransferase elevada podia ser doença celíaca, e isso lá para 2002, né, gente? Faz muitos anos. Então, desde então, né, depois que eu terminei a minha formação, eu penso que um dos meus papéis, né, é levar para os meus colegas hepatologistas essa ideia de que a doença celíaca pode ser uma das causas ou contribuidores ou cofatores para a doença hepática. Então, vou mostrar para vocês como que isso acontece. Então, Raul, só me confirma quanto tempo que eu tenho para falar. Não me diz que é 15 minutos. Não, não, tranquilo. Não tem 40, 50 minutos, numa boa. Não Tá bom. tem Então, problemas. começando 9h10. Perfeito. Então, a doença celíaca é uma doença autoimune desencadeada pela ingestão de glúten em indivíduos geneticamente predispostos. Então, pode ser o trigo, a cevada e o centeio. E a gliadina, secalina e a ordeína são prolaminas, que são as frações proteicas solúveis em álcool. Ela pode acometer qualquer idade. Antigamente, quando eu fiz faculdade nos anos 90, a gente tinha essa doença na pediatria, que ela foi, ela foi descoberta na época da Segunda Guerra Mundial em crianças desnutridas que tinham diarreia, e quando faltou trigo, elas melhoraram. E depois, quando o trigo voltou a ser fornecido, elas pioraram, né? Então, ela foi descoberta em crianças e ela era conhecida como uma doença em crianças, e hoje sabe-se que pode acometer até idosos. É mais comum em mulheres, na raça branca e em países anglo-saxônicos e nórdicos. Então, a prevalência no Brasil é em torno de 1 para 273 habitantes, e tem uma prevalência aumentada entre indivíduos com diabetes tipo 1, tiroidite autoimune, colangite biliar primária e colangite esclerosante. Então, para nós da gastro, quando o paciente fala que tem hipotiroidismo, tem muita tem muita importância saber se esse hipotireoidismo é autoimune ou não, tá? É, aqui, essas doenças hepáticas autoimunes são só uns exemplos, depois a gente vai falar mais especificamente da prevalência nas outras. Entre irmãos, a prevalência de 13%, monozigóticos 70% a 75%, dizigóticos 11% a 20%. E geralmente vão ocorrer múltiplos casos da doença dentro da mesma família. Tá? Então, esse é um esquema com relação à predisposição genética, né, que alguns profissionais de outras áreas, né? Um dia eu tive um caso que um endocrinologista foi pedir um exame diagnóstico para um paciente com doença celíaca e ele achou chique e pediu HLA, né? Então ele pediu a pesquisa do HLA, DQ2 e DQ8, que veio positivo, e o paciente saiu de lá com um diagnóstico de doença celíaca. Mas nem todo paciente que tem um HLA positivo tem doença celíaca, só 4% que vai manifestar a doença, né? Então, ele é um exame que é utilizado mais para diagnóstico de exclusão. Então, com relação aos fatores imunológicos, né? O que ocorre na doença celíaca é o intestino permeável, ou leaky gut, né? Que ele já é conhecido por ocorrer em outras situações clínicas,
pode ocorrer até em esportes de endurance, por exemplo, um Ironman, é, pode ocorrer em causas infecciosas, na doença inflamatória, ocorre na doença celíaca. E na doença celíaca, ocorre a entrada de bactérias estranhas e da gliadina. E devido à predisposição genética, ocorre a formação dos autoanticorpos. O anticorpo antigliadina foi o primeiro a ser descoberto e ele foi utilizado para diagnóstico da doença celíaca no século passado, tá? É importante vocês saberem que, inicialmente, a doença celíaca, como eu disse, ela foi conhecida como uma doença associada a distúrbio do trato gastrointestinal, má absorção principalmente, diarreia, perda de peso e em crianças muita distensão abdominal. Esses casos eram diagnosticados por uma biópsia que era feita por cápsula, não por endoscopia, tá? Ela era feita às cegas, o paciente deglutia a cápsula, ela era aberta, fechada, arrancava um pedaço do intestino e ele era levado para o anátomo patológico. Não se tinha anticorpos nessa época. Depois, aos poucos, foram sendo descobertos os anticorpos. Então, a antigliadina foi o primeiro. Hoje, ele não é mais utilizado em adultos, né? Então, isso é muito importante que fique gravado na cabeça dos residentes, né? Que a gente não pede mais para adulto, ele é utilizado em crianças menores que 2 anos, tá? Porque às vezes elas não têm os outros anticorpos e elas às vezes não vão fazer uma endoscopia. Tá? O segundo anticorpo descoberto foi o antiendomísio. Tá? No final dos anos 90, começo dos anos 2000, e em seguida o antitransglutaminase, que se descobriu que ele era o alvo dentro do endomísio, tá? Ele era o antígeno-alvo do endomísio. O antitransglutaminase, ele tem a característica de ele ser mais sensível, então ele costuma dar uma maior positividade, então ele é um exame utilizado para triagem. O Ministério da Saúde do Brasil tem um protocolo clínico de diretrizes terapêuticas para diagnóstico de doença celíaca, onde ele recomenda que o antitransglutaminase seja usado para triagem de forma isolada, tá? E o antiendomísio e o antigliadina desaminada, eles são exames que podem ser usados confirmatórios ou você pode utilizar os dois ao mesmo tempo. Alguns autores que pesquisam doença celíaca, alguns autores alemães, recomendam sempre que se use 2 anticorpos em associação. Isso é um pouco controverso, tá? Porque alguns pacientes têm doença celíaca e nem todos têm os mesmos anticorpos. A gliadina desaminada, ela vai aparecer num processo posterior, né? Depois que a gliadina entrou e foi desaminada por uma enzima, aí vai formar a gliadina desaminada e vai formar um anticorpo contra ela, que esse é o antigliadina desaminada ou deaminada. Tá? Tem essas duas possibilidades de nome. Com relação ao quadro clínico, além da forma clássica que a gente já mencionou, existe a forma não clássica, com sintomas digestivos atípicos e manifestações extraintestinais, a forma assintomática, que vai ocorrer em familiares com anticorpos positivos, alterações histológicas sem sintomas, e a forma latente, que só tem anticorpos positivos com biópsias normais. Então, a clínica clássica é anemia, diarreia, fadiga, perda de peso, dor abdominal e síndrome de má absorção. E em crianças, né, déficit do crescimento e bastante distensão abdominal, aquela barriga bem globosa. Não que adultos não vão ter, né? Pode ser que um adulto é aquele menor da casa também. A gente pode perguntar: os irmãos são todos do mesmo tamanho? Ou você é um menor, né? Pode ser perguntado isso. E existem todas essas possibilidades de manifestações hepáticas, dermatológicas, neurológicas, endocrinológicas, renais. Então, quando a gente faz o diagnóstico de doença celíaca, o ideal é a gente fazer uma triagem, né, para ver se o paciente já apresenta o comprometimento de outros órgãos. Avaliar a glicemia, função tiroidiana, função renal,
se pesquisar para ver se tem algum quadro neurológico e também cardiológico, tá? Pelo menos fazer um ecocardiograma e um eletrocardiograma. Do quadro hepático a gente vai falar adiante. Então, os exames complementares, os bioquímicos são para avaliar essencialmente síndrome de má absorção, tá? A doença celíaca, ela pode acometer todo o intestino delgado, ela costuma acometer com mais frequência o delgado proximal, lembrando que o ferro e o ácido fólico são absorvidos no delgado proximal e a B12 no ilho terminal, mas pode haver deficiência de todas elas e acometimento extenso da mucosa do delgado. Tá? Então, os testes sorológicos para diagnósticos, os anticorpos são esse, e a ordem, se for considerar custo-benefício, seria o antitransglutaminase IgA para triagem. Tá? Pode ser feita a combinação. Tem que lembrar que cerca de 30% dos pacientes com doença celíaca têm deficiência de IgA, tá? Por que a gente escolhe o anticorpo IgA? Porque a imunoglobulina A é a imunoglobulina das mucosas, tá? Então, esse anticorpo costuma ser o que mais está presente. E se houver deficiência de IgA, a gente pode pedir as outras frações. E daí não adianta pesquisar a fração IgA. Então, por que não pedir antitransglutaminase, IgA e IgG, por exemplo? E em vez de dosar IgA, porque fica mais barato fazer o antitransglutaminase IgA e dosar IgA, e também para orientar a gente nas próximas investigações diagnósticas. E uma coisa que eu vejo também, que é um erro comum do residente, é toda consulta pedir dosagem de IgA. Não, a gente vai fazer a triagem para ver se o paciente tem deficiência e depois não precisa ficar repetindo. Depois que o anticorpo veio positivo, está indicada a endoscopia digestiva alta com biópsia de duodeno distal e o bulbo duodenal pode, também a biópsia de bulbo pode contribuir para o diagnóstico. Os achados macroscópicos variam desde uma endoscopia normal até um pontilhado esbranquiçado, erosões aftoides e mosaico e serrilhamento, tá? Mas essas doenças, essas alterações macroscópicas na endoscopia, elas têm diagnóstico diferencial, com parasitose, doença inflamatória, linfangiectasia, não são patognomônicas de doença celíaca. Mas, às vezes, o endoscopista vai escrever que é sugestivo de doença celíaca. Mesmo assim, o diagnóstico final ele é firmado pelo anátomo patológico, com os achados de infiltrado linfocitário, atrofia vilositária e hiperplasia das criptas, né? As criptas, né, que são aqui mais para baixo, mais fundo aqui elas são da onde as vilosidades são formadas. Então, para formar a vilosidade, a cripta vai hiperplasiar. Então, é uma atividade reacional que ocorre quando tem a atrofia da vilosidade. Então, muitas vezes, o patologista não vai descrever a hiperplasia da cripta, ele só vai descrever o infiltrado linfocitário e a atrofia vilositária, mas não quer dizer que não tem hiperplasia, tá? A cápsula endoscópica ela é pouco usada na doença celíaca, é mais quando houver dúvida diagnóstica, na avaliação de refratariedade, na suspeita de linfoma, para vigilância de linfoma acima de 50 anos e no diagnóstico diferencial, mas ela está pouco disponível na rede SUS, para não dizer não disponível, né? Então, somente os dados da biópsia intestinal, somados aos testes sorológicos positivos, permitem o diagnóstico definitivo da doença celíaca. Então, a gente tem uma novidade, né, nesse campo, ou um movimento que começou na pediatria, pela dificuldade da realização do exame de endoscopia digestiva alta em crianças, disponibilidade de aparelho, de profissionais, de anestesista e da própria técnica, né, pelo risco para as crianças, assim, mas hoje em dia, né,
de 20 anos para cá, aumentou muito a disponibilidade desses exames para crianças, mas eles também desenvolveram uma metodologia de fazer diagnóstico de doença celíaca em crianças, sem fazer a biópsia de duodeno, que é se o antitransglutaminase estiver acima de 10 vezes o valor normal. Então, se o valor normal for de 10, se ele tiver um valor de 100, já seria diagnóstico e dispensável fazer a biópsia de duodeno. Tá? Então, no nosso meio, isso pode ou não fazer sentido, não tem uma recomendação precisa em adultos. Aqui, a gente não tem a necessidade de fazer isso, eu não sei vocês. Eu, pessoalmente, acredito que as consequências de um diagnóstico de doença celíaca são graves para o paciente, porque ele nunca mais vai poder ingerir nada de glúten. Então, já que eu tenho endoscopia digestiva alta disponível, não existe uma recomendação obrigatória de dispensar, eu prefiro confirmar o diagnóstico com a biópsia. Então, aqui só o algoritmo, né? Se a sorologia tiver positiva, os anticorpos positivos com biópsia negativa, revisar ou repetir a biópsia em 2 anos, porque a forma latente não justifica os sintomas, tá? Então, se não tiver lesão do trato gastrointestinal, não justifica sintomas do trato gastrointestinal. Pode ser um problema de inclusão da biópsia, de fixação. Pode ser necessária ligar para o patologista e perguntar se a amostra está adequada, se ela foi bem incluída, né? Se os cortes estão adequados ou se a gente deveria repetir essa endoscopia. Se ele disser que está ok, considerar repetir em 2 anos. Se os dois forem positivos, o diagnóstico está confirmado. Se a sorologia for negativa e tiver uma biópsia com atrofia, tem que considerar repetir os anticorpos, fazer todo o painel completo, né? Ver se você pesquisou deficiência de IgA e talvez fazer o HLA para excluir a doença. Mas pensar que essa atrofia pode ser por outra coisa, por exemplo, por giardíase, por exemplo, né? Pode ter uma outra causa, pode ser doença de Whipple, por exemplo. E aí você teria que corar com ácido periódico de Schiff, né? Então, existe ela uma endoscopia normal não faz diagnóstico de Whipple, né? Ela exige uma investigação específica. Então, você tem que pensar no diagnóstico diferencial e não achar que toda atrofia vai ser doença celíaca. Por outro lado, eu gostaria de fazer uma consideração, né? Se lá nos anos 80 a gente fazia diagnóstico sem anticorpos, e agora a gente tem 3 anticorpos 40 anos depois, né? Será que no futuro, daqui a 40 anos, a gente não vai conhecer mais anticorpos? Será que esses pacientes com biópsia positiva e sorologia negativa não têm anticorpos que a gente ainda não conhece? E são celíacos realmente, né? Então, porque não é garantido que alguém que tem alterações na biópsia HLA positivo sejam celíacos, né? Não, pode ser, pode não ser. E por último, se os dois forem negativos, exclui o diagnóstico. Sobre o acometimento hepático na doença celíaca, né? Daí aqui eu vou me estender um pouco, né? Então, as perguntas de interesse seriam se existe uma hepatite celíaca, uma doença hepática própria da doença celíaca que evolui, né, de forma associada à autoimunidade sistêmica e regride com a ingestão de glúten. Se você deve investigar a hepatopatia em todo paciente celíaco, se você deve investigar a doença celíaca em todo paciente com hepatopatia, e se a dieta sem glúten pode interferir na evolução da hepatopatia. Então, nesse sentido, né, de conscientizar os colegas hepatologistas, né, que muitas vezes não valorizam, né, essa doença, ela foi relatada, associada à doença hepática há mais de 40 anos, tá? Então, é bem significativa essa associação.
E a gente vai falar dessas situações clínicas, né, brevemente, do que mais ou menos já foi publicado, para ver o que que a gente poderia fazer nesses casos. Então, o fígado é um órgão que desempenha um papel regulador na imunidade inata e adaptativa. E como que é esse acometimento hepático na doença celíaca, né? Então, os constituintes do sangue portal que circulam no intestino para o fígado, como antígenos alimentares, incluindo os peptídeos derivados do glúten e cereais relacionados, os componentes e produtos bacterianos, podem, sob condições específicas, desencadear uma resposta imune hepática que está ligada à inflamação e fibrose hepática. Tá? Então, seria por drenagem inflamatória. E será que é preciso fazer biópsia hepática em todos os pacientes que têm alteração das aminotransferases, por exemplo, que aparecem e são celíacos? Então, a doença celíaca é uma causa de elevação de ALT em 10% dos casos de hepatite criptogênica. Na investigação de elevações persistentes das aminotransferases, quando excluídas outras hepatopatias, 9 a 40% dos casos são doença celíaca. E eles normalizam com dieta isenta em glúten. Mesmo os pacientes que, quando fazem diagnóstico de doença celíaca, têm as aminotransferases normais, esses valores vão regredir com a dieta isenta em glúten. Então, uma recomendação, né, seria não biopsiar esses pacientes, não ficar procurando uma outra causa logo no início, se não houver nenhuma gravidade, esperar o paciente aderir à dieta e avaliá-lo aí 6 meses de dieta sem glúten para ver se ele melhora. Tá? Acredita-se que para negativar todo o efeito que a doença celíaca teve no fígado, pode levar até 5 anos. Tá? E a gente não vai esperar 5 anos. Então, sobre esse estudo com testes bioquímicos hepáticos anormais e o efeito da dieta sem glúten, mostram, né, que mais de 70% dos pacientes têm essa melhora das aminotransferases com a dieta. E esse estudo aqui, um trabalho de conclusão de curso aqui do Hospital Universitário, mostrou que a ALT, né, mesmo dentro do valor normal, diminuiu antes e depois da dieta, em 16 pacientes. E como que é definida essa hepatite celíaca, né? Às vezes é falado sobre isso, mas foi um termo que foi criado, né, como uma lesão hepática dependente de glúten, que reverte com a dieta sem glúten. Tipicamente, 12 meses após a aderência da dieta sem glúten, tá? Esse período provavelmente reflete o tempo necessário para a recuperação completa da mucosa intestinal, 3 a 5 anos após o início de uma dieta sem glúten. E já tem evidência de algumas alterações histológicas que podem remitir com a dieta sem glúten. Hepatite reacional, esteatose, hepatite crônica ativa e fibrose hepática. Então, qual seria a abordagem, né? Nos pacientes com anticorpos positivos, né, fazer o diagnóstico de doença celíaca com biópsia do adenal. Depois que fez o diagnóstico de doença celíaca e fez um perfil hepático alterado, ver se é um perfil hepatocelular ou colestático, né? Hepatocelular, ver se seria uma hepatite celíaca, né? Que se melhoraria com dieta sem glúten. Se não melhorar, investigar a doença hepática. Eu confesso que é um pouco difícil não fazer investigação de diagnóstico diferencial, pelo menos laboratorial, de doença hepática no início, tá? E eu costumo já solicitar no início toda a investigação que a gente pede. Sorologia das hepatites crônicas, das hepatites B e C, ceruloplasmina, alfa-1 antitripsina, ferritina, os autoanticorpos, FANT, músculo liso, LKM1.
Para fosfatase alcalina, se tiver gama-GT elevada, né, investigar colangite biliar primária, colangite esclerosante. Se a gama-GT for normal, né, pensar em doença óssea, associada aí à doença celíaca, osteoporose, osteopenia. Então, sobre colangite esclerosante, sobre colangite biliar primária, né? Então, quando os pacientes fazem screening de doença celíaca em pacientes com CBP, os achados são em torno aí de 4, 7% de prevalência, né? E quando se procura CBP em pacientes com doença celíaca, já a prevalência é bem menor, tá? Então, tem uma chance, sim, relativamente maior, né, de que tem uma associação aí entre doença celíaca no ambulatório da hepato, mais do que procurar CBP no ambulatório da gastro. Então, de novo, né, a recomendação não seria pedir autoanticorpo direto para quem tem doença celíaca, mas fazer triagem com teste hepático. E existem vários aí relatos de caso de doença celíaca em pacientes com CBP, os mais antigos dos anos 70, só que vocês vejam que a forma de diagnóstico ela é bem variável, que no início não fazia nem os anticorpos, né? E que os primeiros anticorpos aí que foram testados aí nos anos 90, antigliadina, depois inomício, só depois o transglutaminase. Então, a metodologia variável, né? E poucos estudos prospectivos de screening de doença celíaca em pacientes com CBP, também com metodologia variável, alguns com transglutaminase, outros com endomísio, às vezes pouca confirmação de biópsia, aqui 0 de 17, aqui todos os biopsiados com antiendomísio positivo deu positivo na biópsia. E pacientes com CBP e doença celíaca podem compartilhar várias características clínicas em comum, como perda de peso, má absorção, esteatorreia, doença óssea e fosfatase alcalina elevada. Essas características são frequentemente observadas em ambas as doenças. Então, às vezes, as doenças ou a associação não é reconhecida durante os estágios iniciais. Então, devemos fazer o rastreamento sorológico de doença celíaca na CBP? Sim, tá? E a dieta sem glúten melhora a CBP? O quadro clínico da doença celíaca melhora, mas a dieta sem glúten parece não ter influência sobre o Meu quadro voo hepático. é à noite, aí eu tinha que pegar por Campinas, né? A colangite esclerosante primária já é uma doença menos Não, frequente, meu colega e o também vai, diagnóstico clínico e ele a gente envolve a vai junto, solicitação de sabe? colã de ressonância e CPRE, que é Eu nunca. menos amplamente disponível que os outros Pois exames é, para aí vai no diagnóstico. corredor. Pois é, Então, estudos prospectivos sobre a associação entre colangite esclerosante e doença celíaca envolveram aí 61, 155 pacientes, tá? E, e houve uma resposta à dieta sem glúten, mas essa resposta é a resposta do quadro digestivo, não a resposta da colangite esclerosante, tá? Por isso, não tem uma resposta, né, para isso, se a gente deveria recomendar a dieta sem glúten para melhorar a CEP. Então, provavelmente não adianta nada. E não tem também evidência para recomendar um rastreamento sorológico na CEP. Então, o rastreamento continua sendo fazer a fosfatase alcalina e a gama-GT. Esses dias, né, o Léo veio do consultório, o Léo veio do consultório todo feliz que tinha um paciente com colangite esclerosante, com um quadro intestinal, aí ele fez o diagnóstico de doença celíaca, aí ele olhou para mim e falou assim, você sabia que pode ter associação entre doença celíaca e colangite esclerosante? Falei, que ódio, eu tô essa aula aí há mais de 5 anos e você não sabe isso aí ainda. Morremos de rir.
Então, sobre hepatite autoimune, né? Aí eu acho que esse assunto é mais interessante, porque os autoanticorpos anti-actina foram descritos em 90% dos pacientes pediátricos e 60% dos adultos com doença celíaca. Isso quer dizer que quando a gente pegar um paciente com aminotransferase alterada e for investigar com antimúsculo liso, ele pode vir positivo, né? Que o antiactina é um antígeno-alvo do músculo liso. Então, ele pode não significar que é uma hepatite autoimune. E na presença de doença celíaca em enzimas hepáticas alteradas, então a positividade do antiactina pode refletir a atrofia das vilosidades. Os pacientes com hepatite autoimune e anticorpos antiactina apresentam, na maioria dos casos, associação com HLA-DR13 com doença mais agressiva nos pacientes brasileiros com hepatite autoimune tipo 1. Então, existem vários relatos de casos de hepatite autoimune com doença celíaca, e esses estudos são estudos retrospectivos e prospectivos do rastreamento de doença celíaca e pacientes com hepatite autoimune. Então, eles começam com muitos pacientes, né? Com 180, 280, mas quem vai para a biópsia do adenal para confirmar o diagnóstico da doença celíaca são 3, 5, 4 pacientes. Então, realmente é um assunto assim, um pouco difícil. O que é interessante, tá? É que a prevalência de doença celíaca em pacientes com hepatite autoimune pode ser 10 vezes mais soroprevalente que a população geral, e por isso a gente deve pesquisar, sim, os anticorpos, mas principalmente que a dieta sem glúten nos pacientes com hepatite autoimune, quando eles aderem à dieta, eles ficam menos propensos a recidivar da hepatite autoimune após a retirada do imunossupressor. Então, essa é a maior evidência, assim, em doença autoimune que a dieta sem glúten pode contribuir para uma doença não intestinal, tá? Mas ela também pode progredir independente, pode ser que não adiante nada, tem vários estudos mostrando, assim, relatos que os pacientes continuaram progredindo mesmo com dieta. Com relação à esteatose hepática, eu resolvi chamar assim, né, porque muda de nome toda hora, e o que eu tô falando é de esteatose, tá? Então, quando que a gente vai pensar em doença celíaca nos pacientes com esteatose? Então, quando a síndrome metabólica está ausente, a esteatose pode estar relacionada à presença concomitante de doença celíaca, né? Então, a gente tem algumas causas de esteatose que não só doença metabólica. A gente tem álcool, a gente tem vírus de hepatite C, né? Está recomendado investigar anticorpo, doenças de depósito, antimitocôndria, enfim, tem vários diagnósticos diferenciais para a presença de esteatose. Quando os pacientes não têm síndrome metabólica, ou a chamada Lean-Nash, né, ou antiga Lean-Nash, agora Lean-Mesh, né, mudou o nome, tem que se pensar em doença celíaca. Isso é um consenso absoluto, tá? Sempre que o indivíduo não tiver síndrome metabólica e tiver esteatose, tem que investigar a doença celíaca. Os celíacos têm um risco aumentado de esteatose em comparação com a população geral. A associação entre cirrose por esteatohepatite e doença celíaca refratária já foram relatados. Então, os pacientes que não respondem à dieta sem glúten tendem a fazer mais esteatohepatite e cirrose. E, além disso, uma ligação patogenética foi proposta entre esteatohepatite e doença celíaca, envolvendo a permeabilidade intestinal, microbiota e dieta, mas a patogênese da esteatose hepática permanece incerta, né? A certinha, né? Então, tem essas hipóteses, né, sobre o supercrescimento bacteriano, má absorção, desnutrição, a permeabilidade intestinal e inflamação intestinal crônica causando a esteatose.
E a investigação de doença celíaca em pacientes com esteatose, então grupos aí de 50, 60, 400, 600 pacientes. Só que o diagnóstico de esteatose, a forma com que era feito, ele variava nos estudos, né? Alguns eram com ultrassom, outros com biópsia, uns tinham controle da melhora da esteatose com biópsia, outros só pelo ultrassom, né? Os anticorpos também para diagnóstico de doença celíaca variavam entre os estudos e nem todos fizeram biópsia do adenal, né? Então, desses pacientes aqui, da Itália, por exemplo, 30 pacientes, nenhum deu doença celíaca positiva pela biópsia de duodeno, mas eles trataram com dieta sem glúten e a esteatose, tanto pelo ultrassom quanto pela histologia, melhorou, né? E o tratamento de doença celíaca em pacientes com histologia negativa, ele é controverso, né? Porque ele tem essas consequências de não poder comer glúten, fazer uma dieta restritiva, e quais seriam os benefícios disso, né? Não desenvolver outras doenças autoimunes ao longo do tempo. Então, teria que estar bem claro essa associação para a gente recomendar na prática essa dieta sem ter a biópsia do adenal positiva. Então, qual seria a proposta do algoritmo para os pacientes com esteatose hepática, né? Se a gente identificou a causa não alcoólica, alcoólica, a gente só vai pensar em doença celíaca se ele tiver... Então, identificada a causa, né, alcoólica, não alcoólica, né? A gente só vai pensar em doença celíaca se ele tiver alguma outra doença, algum outro sintoma, alguma outra manifestação clínica que sugira doença celíaca. Mas é bem variada. Diarreia crônica, a anemia ferropriva, história familiar de doença celíaca, outras doenças autoimunes, paciente com Hashimoto, osteopenia, osteoporose, ulcerações aftosas recorrentes, defeitos nos dentes, infertilidades, aborto de repetição, menarca tardia, menopausa precoce, síndrome da fadiga crônica, pancreatite aguda ou crônica de etiologia desconhecida, ataxia sem explicação, neuropatia periférica, epilepsia, cefaleia, desordens do humor, déficit de atenção, déficit cognitivo, tá? Então, todas essas alterações tem que pensar em doença celíaca. E se não for identificada a causa, já tem que fazer o teste para doença celíaca logo na sequência. Nos pacientes com doença celíaca, a gente faz primeiro a avaliação com a LTST fosfatase alcalina e gama-GT. Se tiver alterado, pede um ultrassom de abdômen. Se não tiver alterado, mas tiver fator de risco para doença hepática, daí faz um ultrassom de abdômen. Nisso, eu quero dizer, por exemplo, uma síndrome metabólica. Então, se tiver síndrome metabólica, pode ir direto para fazer ultrassom de abdômen para ver se tem esteatose. Então, sim, devemos fazer o rastreamento da doença celíaca na esteatose, né, para esses pacientes que a gente comentou. E se melhora com dieta, entre os pacientes com hipertransaminasemia e esteatose comprovada por biópsia, cerca de 3% apresentam doença celíaca, nos quais as enzimas hepáticas normalizam após 6 meses de uma dieta sem glúten, tá? Então, como vocês viram, né, para esteatose e aminotransferase alterada, 6 meses a 1 ano deve ficar melhor, tá? Agora, hipertensão portal não cirrótica. A doença celíaca tem sido repetidamente relatada em associação com hipertensão portal intrahepática e idiopática não cirrótica, incluindo um caso de hemorragia por varizes, e foi sugerido que na doença celíaca a estimulação repetitiva por antígenos ao longo da veia porta, assim como as respostas imunes a elas, resultam no desenvolvimento de hipertensão portal idiopática.
Na Índia, 10% dos pacientes com hipertensão portável idiopática apresentam doença celíaca comprovada por biópsia. E, além disso, a presença de doença celíaca prevê redução da sobrevida livre de transplante nesses pacientes. Então, a gente deve fazer a investigação de doença celíaca para esses pacientes que têm hipertensão portal e não se descobriu cirrose associada, e não há evidências de que uma dieta sem glúten pode alterar a evolução da doença ou melhorar a sobrevida. Com relação à cirrose, a doença celíaca é pelo menos 2 vezes mais comum em pacientes cirróticos do que a população geral. Tá, esse foi um estudo europeu, o maior estudo já realizado em pacientes cirróticos, com rastreamento de doença celíaca, e tanto que existe a recomendação, né, do ISO para investigar a doença celíaca em cirróticos descompensados, porque eles fizeram esse estudo e eles têm esse conhecimento. Numa reunião da FBG, nesse curso continuado, foi discutido esse assunto e os médicos envolvidos eram gastroenterologistas, e um deles comentou que ele havia ficado sabendo que num serviço importante do Brasil, né, que não é o nosso, eles estavam fazendo rastreamento de doença celíaca em cirróticos, e que ele pessoalmente não concordava com isso, assim, que ele achava que deveria ser feito só em pacientes com sintomas digestivos, né? E eu queria deixar para vocês de novo, né, essa impressão importante que a doença celíaca é uma doença sistêmica e que às vezes ela pode ter sintomas fora do trato gastrointestinal, ter anticorpos positivos, ter biópsia de duodeno positiva, sem ter um quadro clínico clássico, né? E é importante investigar a doença celíaca neles. Eu vou explicar por quê. Então, a associação entre cirrose criptogênica e doença celíaca foi sugerida. Houve relatos de casos de pacientes com cirrose descompensada que reverteram após a introdução de uma dieta sem glúten. Esses dados sugerem que todos os pacientes cirróticos, particularmente aqueles com hipoaminemia ascítica, devem ser rastreados quanto à doença celíaca, pois, independentemente da etiologia da cirrose, então, mesmo que o paciente seja cirrótico por vírus C, cirrótico metabólico, pacientes com doença hepática avançada podem se beneficiar de uma dieta sem glúten, eles podem compensar da cirrose e, inclusive, sair de lista de transplante, tá? Então, a gente deve fazer rastreamento sorológico nessa população e, sim, eles podem se beneficiar. E com relação ao transplante, o transplante de fígado ou o uso de drogas imunossupressoras usadas para prevenir produziu uma diminuição significativa nos níveis séricos dos títulos de antitransglutaminase e antiendomísio, dificultando um pouco o diagnóstico da doença celíaca. E o monitoramento pré-transplante dos autoanticorpos relacionados à doença celíaca pode ser útil, principalmente para HLA-DQ2 ou DQ8 com doença hepática autoimune em estágio terminal. E, além disso, o diagnóstico de doença celíaca nesse grupo de pacientes antes ou após o transplante deve ser baseado em biópsias duodenais por causa da dificuldade ali dos anticorpos, e como a gente fazia antigamente a resposta à dieta sem glúten. Então, antigamente era feita a biópsia por cápsula, fazia dieta sem glúten, observava a melhora da atrofia e da atrofia das vilosidades e do infiltrado linfocitário, e antigamente se mandava voltar à dieta com glúten e se mandava de novo fazer outra biópsia e ver se voltava aquelas alterações, tá? A única coisa que mudou, né, é que a gente não pode mais voltar à dieta com glúten, tá? Por causa do risco de autoimunidade e todas as consequências que o retorno da dieta com glúten representa para esse paciente. Então, isso a gente não faz mais.
O micofenolato pode ser uma causa de diarreia no pós-transplante, também pode causar atrofia das vilosidades, dificultando o diagnóstico diferencial das duas entidades, né? Só vamos saber tirando o micofenolato e vendo se melhora. E, por último, só a hepatite B, né? O único interesse é a prevalência da doença celíaca em pacientes com hepatite B e vice-versa, né? Não tem nenhuma particularidade maior, assim, ela é mais prevalente nos locais de maior prevalência mesmo. Então, não tem evidência para fazer rastreamento sorológico de doença celíaca na hepatite B, mas o que é importante é que existe uma menor eficácia das vacinas contra o vírus B em indivíduos com doença celíaca. E nesse grupo a gente tem que usar uma estratégia para a vacinação contra o vírus B de doses mais altas, então dose dobrada, uma quarta dose, ou alteração da administração de intramuscular para intradérmica, tá? Com doses de reforço da vacina a cada 10 anos, incluindo aqueles que já desenvolveram anti-HBs com a vacina. Saindo do tema fígado, indo para tratamento, terminando aqui no horário. O tratamento é simples, é uma dieta sem glúten, né? É simples na aula, mas é difícil de fazer. A gente faz ambulatório de gastro geral aqui no HU. Os pacientes têm bastante dificuldade de aderir à dieta, porque ao invés de tirar os farináceos da dieta, o que eles fazem é fazer uma dieta substitutiva, tá? E inclusive, né, acredita-se que essa dieta substitutiva seja um dos fatores que contribui para a esteatose hepática, tá? Mas, de qualquer forma, os objetivos do tratamento são a melhora clínica, a melhora da qualidade de vida, recuperar a nutrição dos pacientes e prevenir as complicações. Com relação à refratariedade, ela é muito rara na doença celíaca. Deve-se excluir que o paciente tenha má absorção à lactose ou frutose, outras intolerâncias alimentares, síndrome do intestino irritável, insuficiência pancreática exócrina, que pode ocorrer em até 30% dos celíacos e é uma coisa para ser investigada, supercrescimento bacteriano, rever o diagnóstico, afastar a jejum e leite ulcerativa e linfoma de Delgado, tá? Os argentinos estudam bastante doença celíaca, né? Tem um centro que faz pesquisa de resíduos do glúten em pacientes que passaram por uma nutricionista especialista no ambulatório de doença celíaca e que faz o recordatório alimentar e já faz a triagem dos pacientes que estão aderindo à dieta. E quando eles classificam aquele paciente como refratário e vão dosar resíduos do glúten nas fezes, eles observam que a maioria dos pacientes, na verdade, está consumindo glúten, tá? Então, a maior batalha do tratamento é dar as mãos para o paciente e ajudá-lo a achar o caminho da aderência à dieta, junto com a nutricionista, tá? Que é fundamental aí nesse processo. O problema da nutricionista são os suplementos, né? Então, é definido como refratariedade, alterações persistentes do quadro clínico por mais de 12 meses com dieta sem glúten, e o tratamento da refratariedade pode ser com corticoides, imunossupressores ou biológicos. E era isso. Muito bem. Parabéns aí pela apresentação. Realmente é um tema bastante desafiador. Acho muito interessante. Nós percebemos o quanto realmente que esse conhecimento dessa interação da doença celíaca com o fígado vem, digamos assim, ganhamos uma robustez. Nós percebemos realmente que os trabalhos, no âmbito geral, eles têm várias questões metodológicas. Grande parte deles realmente não tem confirmação histológica. Isso são limitações realmente que às vezes a gente tem essa dificuldade de transpor alguns dados que eles colocam, né? Uma outra característica que eu gostaria de mencionar, apesar de ser uma condição rara, né,
existe também uma apresentação mais grave, às vezes, pode ser a abertura do quadro, que seria a crise celíaca, né? Isso tem sido mais descrito em crianças, né? Mas aí existem alguns relatos na literatura, realmente, também, de que em adultos pode ser a primeira manifestação, eventualmente, também do quadro, né? Que, em geral, você tem uma hipovolemia importante, uma diarreia exuberante, em geral, com quadro de subhidroeletrolítico. Então, eventualmente, também tem sido relatados alguns casos também em adultos em Tu sabe relação a... o que a gente teve quando eu trabalhava no servidor estadual, uma grávida que teve um aborto lá no servidor e ela desenvolveu um quadro desabsortivo grave no pós-aborto e daí foi transferida para gastro. Aí foi rapidamente, ela não era minha paciente, mas foi rapidamente feito o diagnóstico de doença celíaca e com uma semana de dieta ela engordou 10 quilos, assim. E ela estava super grave, bem nessa crise Uhum. celíaca, assim. Apesar de ser um diagnóstico raro, é importante nós também, às vezes, chamarmos a atenção que, às vezes, tem um espectro um pouco mais agressivo, digamos assim, da doença, né? Como um É. todo, né? O papel sorológico, realmente, agora tem se falado que talvez em crianças que você tem uma positividade maior em relação a esses títulos, né? Até agora saiu um trabalho recentemente comentando que uma elevação mais de 10 vezes do limite superior da normalidade pode ser um preditor de maior probabilidade de você estar diante da doença celíaca, mas realmente a confirmação histológica é fundamental em si para a gente ter esse diagnóstico de maneira consolidada, né? Em si, né? Eu não sei como é que vocês têm agora a gente tem o serviço de endoscopia aqui que era vinculado a gastro, né? São todos gastros, mas no algoritmo da EBSER ele foi separado, a divisão separada, serviço separado. E ficou tudo regulado, então a gente não pode mais pedir endoscopia interna. Então, nosso ambulatório não consegue mais fazer endoscopia no nosso serviço de endoscopia, vai para o posto. Então, Uhum. dificultou, né, bastante. Sim. Mas Santa Catarina é bem mais tranquilo que São Paulo, né? Eu acredito que aí no ambulatório de gastro geral deve ter uma dificuldade grande de fazer endoscopia, não? Sim, sim. É, Mas, mas não dá para fazer diagnóstico e claro. mandar o paciente fazer dieta sem fazer Sim, biópsia. não exatamente, não é algo tão simples assim, né? Sem Eu dúvida tive nenhuma. até um caso esse mês e é um pouco chato, é um paciente que foi no consultório particular e ele não, assim, financeiramente com dificuldade e aí eu pedi os exames para ele, endoscopia, tinha diarreia, um monte de sintoma digestivo e veio a endoscopia normal, mas com anticorpo para doença celíaca positivo, com antitransglutaminase acima de 100. E Uhum. aí, para ele fazer uma outra endoscopia, fica muito caro, né? Porque ele Sim, já pagou a consulta, já pagou os exames particulares e ele tem um trabalho simples assim. Mas, de qualquer forma, eu falei, ó, continua assim, né? E espera, quando você puder fazer a endoscopia, você faz e volta aqui em qualquer momento, a gente faz o teu retorno mais tarde. Porque eu realmente acredito que eu não sei o que vocês fariam nessa situação, doutor Orlando, você, porque eu realmente acredito que a biópsia de duodeno é importante. E se ele fizer a dieta agora, quando for biopsiar, pode dar negativo, vai me atrapalhar. Aí nunca vai ficar registrado que era doença celíaca. O antitransglutaminase também tem fama de ter falso positivo, mas daí geralmente quando é título baixo, título alto, assim, geralmente é bem confiável, né? Então são situações clínicas assim mais particulares que não estão no Brasil. desafiadoras, né? É. Sem dúvida. Raul, deixa eu comentar uma coisinha. Claro, pois não? Há uns 2 meses atrás, eu tive na banca de uma tese lá da pediatria que foi sobre doença celíaca. Era uma tese de uma nutricionista. E aí, conversando com a velhinha, que eu acho que deve ser das médicas aqui do Brasil, uma das que mais entendem de doença celíaca, né? Ela fez isso a vida inteira. Lá na pediatria, eles não estão adotando esse esquema de não usar a biópsia. Eles estão biopsiando independente do valor do antitransglutaminase. E ela me justificou primeiro que ela
precisa ter uma certeza que acho que só o exame não dá. Segundo, que ela vê muitos pacientes celíacos iniciais que não têm 10 vezes o valor do transglutaminase alterado. Então, apesar de já ter esse relato, né, essa divulgação de poder fazer esse diagnóstico para quem tem 10 vezes acima do valor normal, ela lá na pediatria não usa isso. Ela biopsia todo mundo. Mas eles têm lá na UFPR, é na UFPR, Federal do Paraná, né? Não, aqui na escola. Ah, tá. Achei que era a doutora do Paraná, Ah, doutora Lorete. a Lorete. Lorete. Não, é a Vera, que faz a gastropediatria aqui com a gente. Tá. Certo. E a outra coisa que eu ia falar é assim, sabidamente, a gente estava errando na prevalência da doença celíaca no Brasil. E estava errando para mais. Os últimos trabalhos mostraram que a prevalência não é 1%, é menos que 1%. A maioria dos trabalhos que mostraram que a prevalência era por volta de 1% não eram trabalhos que davam para confiar no diagnóstico da doença celíaca. Então, paralelamente, o que a gente fazia antes, né? Recomendações americanas falavam que todo paciente que tinha intestino irritável precisaria ter um teste de doença celíaca para descartar a doença celíaca, e eles faziam isso de rotina. E a gente começou a fazer, eu inclusive. E de todos os pacientes de ensino irritável que a gente faz diagnóstico, que não são poucos, nenhum que eu pedi sorologia veio positivo. Então, a pergunta que eu faço para a gente é o seguinte: será que essa associação com doença hepática, que foi bem documentada por você por vários trabalhos, não está muito mais relacionada a países onde a prevalência da doença celíaca é mais alta? Eu Os acredito que trabalhos sim. devem ser todos europeus ou americanos, né? E aqui no Brasil, talvez essa correlação não seja tão alta. Aqui no Sul doutor, por causa da nossa imigração. Hum. Então, aqui é. Então, a gente tem bastante, a gente vê bastante no consultório, no ambulatório, famílias, mas no Brasil todo não. E na Itália, muito sim, que é onde tem a maioria dos trabalhos, né? A maioria dos trabalhos é de lá, né? Então, sim. Aham. Acho que sim. Acho que é onde tem mais prevalência, tem mais associação. Essas recomendações de ficar testando em várias situações, você acha que devem ser mantidas para todo mundo? Eu acho que entre os celíacos, fazer a ALT, a AST, fosfatase alcalina e gama GT. E, Não, ao inclusive, contrário. ao contrário, no ambulatório de hepato, Isso. eu acho que vale a pena investigar, porque, é, porque principalmente nas doenças que ela faz diferença. Então, por exemplo, se o paciente não tem sintoma do trato gastrointestinal, nem Hashimoto, nem nada que leve a gente a lembrar de doença celíaca, nem DM1, nem nada. Por exemplo, hepatite autoimune é uma coisa que influencia no tratamento. Então, é uma boa situação para a gente pedir, né? Outra, cirrose. Cirrose descompensada, de qualquer causa, pode melhorar se a gente fizer dieta sem glúten se o paciente for celíaco. Então, sempre pedir, né? Então, é uma outra coisa. Hipertensão portal sem cirrose pode ser uma causa. Então, sempre pedir, né? E, no mais, né? Colangite biliar primária, eu peço, porque tem uma história longa, é um namoro antigo esse aí, tá? É um namoro antigo. Já a colangite esclerosante, as outras, assim, não tem não tem muito porquê, né? No momento, assim, mas E você consegue no paciente SUS aí fazer consigo. antitransglutaminase fácil? Anti-endomisa, antitransglutaminase, No SUS. SUS, no hospital Pois é. universitário. Aqui nem sempre o exame está disponível, né? A gente tem alguma dificuldade com a transglutaminase às vezes. Sim, inclusive esse caso que eu contei no começo da aula, lá da sarcoidose, os residentes, a gente que pagou o exame do anticorpo para ela, porque Tá. não tinha, né? 1.000 residentes, vocês se mexam.
Vamos ver aqui. Ganham bem, né? Ganham bem, pode usar o dinheiro para Ah, isso. então tá sobrando dinheiro. Imagina, o aluguelzinho de São Paulo tá barato. Perfeito. Muito bem. Doutor, eu tenho só uma dúvida. Do ponto de vista de segmento do paciente, a gente segue com endoscopia anual, com sorologias, a cada 6 meses? Como é que é o segmento depois do diagnóstico e da dieta, né, com exclusão do glúten? Então, na avaliação inicial, eu nem falei, né? Porque essa pergunta é várias vezes feita em congresso, e eu vejo que ela no congresso do SBAD, e aonde eu estou, pelo menos nos lugares que eu estou, sempre gosto de ir, às vezes ela não é respondida, porque quando a gente lê um artigo sobre isso, não tem uma recomendação precisa para isso. Então, eu posso te falar o que eu acho e o que eu faço. Eu não sei também, eu gostaria de depois de ouvir o doutor Orlando o que ele acha, o que ele faz, ou o que ele sabe mais que eu, porque com certeza ele foi meu professor. Fazer uma avaliação do quadro nutricional e das manifestações que possam ter nos outros órgãos, no início, tá? Então, pedir perfil de ferro, ácido fólico, B12, albumina, enfim. Depois, tu vai fazer um acompanhamento com anticorpo. Tá? Então, tu vai repor o que for necessário ali no início e tu vai fazer um acompanhamento com os anticorpos. E talvez, aí na primeira consulta, trimestral, né, dependendo da tua disponibilidade de agenda, que a gente consegue fazer trimestral, talvez do consultório tenha que ser mais perto do doente antes, dependendo da tua disponibilidade de agenda, para tu avaliar a resposta aos anticorpos. Só que ele não vai negativar em um mês, né? Ele vai demorar meses para negativar, alguns mais, outros menos. Até que depende do insight dele de aderir à dieta, que às vezes ele acha que está fazendo e não está. Então, quando tu acompanha com os anticorpos, que é o principal, o teu objetivo é ver se eles negativaram. Quando eles negativarem, a doença autoimune ela está relativamente curada, porque é a única que se conhece o gatilho. Então, a autoimunidade, ela esfriou, né? E aí, a partir disso, tudo que ela gerou no trato gastrointestinal vai, teoricamente, resolver. E os sintomas vão melhorar. Então, o teu acompanhamento é mais no sentido inicial de avaliar os anticorpos, né? Então, inicialmente, em 6 meses, a negativação dos anticorpos e a biópsia, a cicatrização em 6 meses a 12 anos, a normalização da biópsia. Mas se o paciente está sempre com anticorpo positivo, que é o que acontece aqui no meu ambulatório, ninguém faz a dieta, não tem por que ficar fazendo a endoscopia, porque ele não está fazendo a dieta. E daí, geralmente, quem atende são os residentes. Daí ele fala, mas ele está fazendo a dieta. Daí assim, eu vou lá contigo e eu vou te mostrar que ele não está fazendo a dieta. E a gente faz o dia gástrico ou o recordatório alimentar e a gente vê que ele não está fazendo a dieta, né? Que tem várias coisas que podem estar acontecendo. Beijando boca de cerveja, usando produtos que dizem que não tem glúten, e a gente já sabe que, pela legislação brasileira, produtos que dizem que não tem glúten, eles contêm uma certa quantidade de glúten, que é o dobro que a lei argentina, por exemplo, autoriza. Então, às vezes, pacientes que estão sempre positivos e estão usando vários substitutivos, tem que tirar esses produtos. Tem que ficar só com carne, salada, ovo, um tempo, laticínio, sem usar farináceo, né? Batata, tal, para ver se desencrunha, né? Não, eu não sei se tu tem mais alguma dúvida específica, assim, do tempo, o doutor Orlando quer falar? A gente faz a mesma coisa, bem parecido com o que você faz, né? Geralmente, sintoma, né? 3 meses, anticorpos e sintomas devem estar melhorando ou resolvidos, né? Depois, cada 6 meses, e a biópsia repetir pelo menos próximo de um ano de tratamento. Isso se vai tudo bem. A única coisa que eu faço, e aprendi com o Dr. Moacir de Padua Vilela, alguns anos atrás, não atendo celíaco sem o nutricionista junto. O nutricionista tem que estar junto, não na mesma sala, mas ele precisa passar no nutricionista, talvez com mais frequência do que ele passa no médico.
eu não me sinto apto a corrigir todas as alterações alimentares, porque tem tanta coisa que tem glúten, eu nem sabia, fiquei sabendo com as nutricionistas que trabalham comigo, né? Salsicha, ketchup, mostarda, hambúrguer. O doente falava que comer hambúrguer para mim estava tudo certo. E depois, muito tempo que eu aprendi que para a carne do hambúrguer ficar grudada, precisa ter farinha, senão ela não gruda. E aí, só as nutricionistas que puderam me ajudar a matar essas dúvidas. Então, acho que o Dr. Massimo falava para a gente assim, o diagnóstico da doença celíaca é do médico, o acompanhamento é do nutricionista. Eu não deixo de fazer acompanhamento, mas a nutricionista tem que estar sempre junto para corrigir todas essas alterações que sempre existem, é muito difícil não existir. Além da contaminação cruzada, né, que a gente muitas vezes não consegue descobrir de onde está vindo, né? E vamos falar a verdade, né? O paciente pergunta assim, o que que eu posso comer numa festa, doutora? A verdade é que ele não pode comer nada, né? É a verdade, porque aquela cozinha que foi feita aquele alimento ali está toda contaminada, né? Então ele realmente ele tem que jantar antes de ir para o casamento, de ir para a ceia da família, e isso aí torna ele muito diferente, né? Então tem muito estigma assim, familiar é muito difícil. A gente Tem tem uma pergunta aqui no chat sobre marcas seguras de produtos sem glúten, né? Para sugerir. Eu sei que existem aquelas marcas italianas, isso tem um custo por trás, né? Tem algumas marcas italianas em si, de certo modo, mas esse suporte nutricional realmente para adequar em relação a isso é fundamental, né? Essa questão da contaminação cruzada realmente é uma preocupação, né? eu não ponho a minha mão no fogo pela indústria É. alimentícia, né? Não... Sim. Perfeito. Vamos checar aqui. Muito bem. Então, acho que não temos, aqui no chat também não temos mais nenhuma nova pergunta, né? Muito bem. Então, agradeço a sua presença de qualquer forma. Então, acho que cumprimos aí dentro do horário. Parabéns mais uma vez pela apresentação. Foi uma honra contar com sua presença e esperamos estar juntos aí. Não sei se a doutora Maria Lúcia também quer dar um comentário. Agradecer a aula excelente da Jana, super didática, aprendemos todos, acho que muito. Obrigada, Janinha. Obrigada pela oportunidade de estar com vocês de novo. Muitas saudades. Se Deus quiser, nos veremos em breve. Isso aí. Perfeito. Um abraço a todos. Até a próxima reunião, então, na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.